Então, nessa leitura de mundo, nós formamos cultura, fazemos cultura. Nós transformamos tudo e formamos tudo. Inventamos, reinventamos, ressignificamos. Assim, nós estamos mudando o que está aqui, mas também nos transformando. A ideia de humanidade, humanização, ser humano, racionalidade, razão, consciência, memória, pensamento, raciocínio, tudo isso está fundado, alicerçado no que é a linguagem. Sem a linguagem, nada disso seria possível. A linguagem é que permite que o ser humano seja, então, inteligente, por exemplo. É a linguagem que permite ao homem racionalizar, inclusive, aquilo que ele sente, a emoção que ele sente. Ele consegue controlar essa emoção a partir da razão. É um diálogo, né, entre o equilíbrio entre a emoção e a razão é feito pelo conceito que nós temos. Então, o modo como nós vemos o mundo é muito importante. E essa ideia de cultura é justamente isso. Né? Tudo que nós fazemos no mundo, segundo o Vygotsky, aqui eu estou trazendo cultura numa postura intelectual da teoria histórico-cultural, lá dos russos, né? Talvez o maior nome seja o Lev Semyonovich Vygotsky. O nome é bonito para pôr no filho da gente, né? Imagina seu filho chamando Vygotsky. Seria uma grande homenagem, mas é ruim de falar, né? O Vygotsky diz que tudo que o homem produz, tudo que o homem cria, ressignifica, consegue impregnar no mundo é cultura. Por isso os outros animais vivem naturalmente e nós vivemos culturalmente, porque nós vivemos de dotar de sentido as coisas que estão à nossa volta. Quando eu doto de sentido, eu dou um sentido, inclusive, muito particular às coisas. Um exemplo bem simples. Alguém te dá um presente. Esse presente é, por exemplo, um chaveiro. Você pega aquele chaveiro e, ao invés de colocar uma chave nele, você o guarda numa caixinha. Nunca usa aquele chaveiro como um chaveiro. Você preserva ele na sua memória como o presente de alguém importante, algo que marca a sua lembrança daquela pessoa que tem importância para você. E aí aquilo ganha um novo sentido, se desdobra em mais do que um chaveiro, se desdobra em um elemento de ligação afetiva entre você e aquela pessoa que te deu o presente. E ele se torna, então, uma espécie de ídolo, uma espécie de elemento do qual você não quer se dispor de jeito nenhum, do qual você não quer abrir mão. Quando você vai fazer uma mudança, uma limpeza na sua casa, você acha aquilo, pega aquilo com um cuidado afetivo enorme, porque você dotou de significado aquilo. Algumas pessoas, por exemplo, se relacionam com outras de maneira afetiva e dão o sentido de perpétuo, por exemplo, dão o significado de eterno para uma relação. E ali eles alimenta-se aquela eternidade. Chega um momento que a eternidade rui e cai e a relação separa. A pessoa entra em colapso. Por quê? Porque ela havia concebido aquilo como eterno. Como é que acabou se é eterno? Aí a pessoa, eu quero morrer, eu vou subir no pé de alface e vou pular, né? Eu vou subir no meio-fio, vou suicidar. Por quê? Porque ela precisa ressignificar aquele conceito que ela dizia que era eterno e que não foi tão eterno assim, só foi eterno enquanto durou, né? Como diz a música lá do João Paulo e Daniel, a música... Né? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Então, a durabilidade da eternidade foi só por um período, não foi perpétuo como a pessoa esperava, ela entra em colapso. Mas tudo isso não é porque ela é frágil, não, é porque ela conceituou aquilo. Então é muito interessante o modo como nós concebemos as coisas. Elas ganham sentido, elas recebem esse sentido, elas se tornam significativas, inclusive, a partir do olhar que nós temos para elas. E assim é a nossa vida social, afetiva, com nossos pares. Da mesma maneira que nós inventamos a pedra lascada, a pedra polida, a madeira que flutua, a madeira que serve para construção, nós também inventamos a amizade, inventamos a família, inventamos o coleguismo, inventamos o trabalho de grupo, a equipe, inventamos os sentimentos mais fervorosos como a paixão e o amor. Tudo isso é invenção nossa, é conceito nosso a partir
da nossa capacidade de linguagem. O ser humano, então, é o ser de linguagem, é o ser da linguagem. É aquilo que nos define. A linguagem é aquilo que nos separa e que nos marca como a espécie dominante nesse mundo. A criatura criadora. Nós somos, com letra minúscula, deuses, né? Criamos o tempo todo, recriamos. E o legal disso é que quando nós criamos num grupo social, nós criamos e perpetuamos naquele grupo a nossa criação, a nossa invenção, a nossa ressignificação, e aquele grupo tem quase que um acordo ali para fazer aquilo continuar sendo perpetuado. Então, de geração após geração, nossas descobertas, nosso conhecimento, as nossas invenções vão se tornando cada vez mais importantes. Aí alguma coisa que foi como falha da nossa primeira invenção, ou mesmo falta de condições de fazer algo mais elaborado, de repente num momento social específico ganha corpo e se torna mais abrangente. E a gente tem, por exemplo, desde o processo primeiro comunicativo, que foram nossos primeiros gestos, nossos primeiros grunhidos, nossos primeiros sons muito rudimentares. Se nós imaginarmos o que é a internet hoje, né? É isso. Há 40, 50 mil anos, nós fizemos nossos primeiros sons dotados de sentido para comunicação interpessoal e social, e estamos aqui na internet, no século XXI, fazendo um trabalho genial, né? Incrível, de intercomunicação planetária, no nível planetário. A pessoa te acessa online lá da China, lá do Japão, você estando aqui no Brasil. Então, a nossa linguagem é aquilo que nos define, e é o que nos deu a propensão à fala. Então nós inventamos a fala, nós criamos um recurso para falar com o nosso semelhante. Por quê? Porque nós percebemos que a nossa sobrevivência precisava de uma comunicação mais elaborada nos grupos em que nós vivíamos. Então nós começamos a produzir nossos primeiros sons. Para fazer isso, nós usamos a mesma estratégia que foi usada na natureza. Nós não esmeramos a pedra, então passamos a esmerar o nosso corpo. Para mim, a maior descoberta que o ser humano faz é a descoberta da linguagem enquanto fenômeno sonoro, enquanto fenômeno psicofísico, que é aquilo que é usar o aparelho que foi feito para uma coisa, destiná-lo a outra. Do mesmo jeito que a pedra tem uma fundamentalidade específica e o homem transformou ela em lascada, em polida, em construção, em lança, o nosso aparelho foi desdobrado. Então, pense que qual que é a razão primeira do pulmão, da cavidade nasal? A razão primeira do diafragma, do pulmão, da cavidade nasal é a respiração. Nós desdobramos esses elementos para a fala. A deglutição, a mastigação tem um papel fundamental na nossa vida. Então o aparelho deglutidor, o aparelho de trituração que nós fazemos dos alimentos tem essa fundamentalidade. É fundante para isso, mas nós desdobramos esses aparelhos para falar. São 36 peças que se intercambiam, que se amalgamam, que fazem uma amálgama para criar o aparelho fonador. Eu estou pensando nessas 36, usando a questão da audição, é claro, né? O aparelho auditivo com o aparelho fonador como um todo. São 36 elementos que estão o tempo todo fazendo esse jogo para nós conseguirmos comunicar e expressar o que nós queremos. Então, isso é a linguagem. Nós aprendemos a manipular o oxigênio e fazer os cortes nessa corrente de ar, e aí produzimos as vogais, as consoantes, as sílabas, e assim fomos recriando, criando, recriando, significando, até chegarmos à ideia de compartilhamento de tudo isso já nos grupos sociais, formando o que hoje nós conhecemos como sendo as línguas. Entenderam? O texto discute isso. A nossa atividade é muito simples, é vocês lerem o texto, fazerem um resumo informativo, né, analítico desse texto. Vocês vão buscar lá o tema, as ideias mais importantes, os argumentos, a tese, as ideias centrais, fazer uma espécie de digesto do texto, para vocês
puxarem aquilo que é mais elementar ali no conceito de invenção da humanidade a partir da ideia de que a linguagem é a que nos define como seres humanos. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado.